Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 7 de março, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 22 ao capítulo 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos finalizar o livro de Josué, isso mesmo! Mais um livro que você pode já fazer o seu check-in aí na sua leitura bíblica, isso mesmo. Tá vendo como é fácil, é leve, é tranquilo? Oh, como crescemos lendo a Bíblia, como amadurecemos, como começamos a ver todas as coisas de uma forma totalmente diferente, não é? Pois bem, agora as tribos ao leste voltam para casa. E que orgulho desses guerreiros, não é? Tribo de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Isso mesmo, aqui nós temos guerreiros fiéis, comprometidos com a aliança com o propósito. Então Josué convocou as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, o servo do Senhor, mandou e obedeceram a todas as minhas ordens. Durante todo esse tempo e até hoje, não abandonaram os seus irmãos das outras tribos que tiveram o cuidado de obedecer a tudo que o Senhor Deus ordenou. Agora, o Senhor seu Deus concedeu descanso aos seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhe deu como propriedade do outro lado do Jordão. Mas tenham muito cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem ao Senhor seu Deus, ande em todos os seus caminhos e obedeça a todos os seus estatutos. Apegue-se a ele firmemente e sirva-o de todo o coração e de toda a sua alma. Então Josué os abençoou e despediu eles, e eles foram para casa. Imagine a festa desses guerreiros. Tanto tempo longe de casa, os filhos, as mulheres, os seus pais, né? Que festa extraordinária nós tivemos ao leste do Jordão com o retorno desses guerreiros. E como eles nos ensinaram esse comprometimento deles em honrar com a sua palavra, né? Foram fortes e corajosos. Moisés tinha dado o território de Bazã, ao leste do Jordão, a meia tribo de Manassés. E a outra metade da tribo, Josué deu as terras ao oeste do Jordão. Quando Josué se despediu deles e os abençoou, disse: Voltem para casa com todas as riquezas que tomaram dos seus inimigos, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas, e repartam os despojos com os vossos parentes. Então, além de voltar, né, com a, a honra, a alegria de terem cumprido e sido fiéis para com o propósito que eles estabeleceram com Moisés diante de Deus, eles ainda voltam ricos. Pois bem, com muitos despojos, né? Com muita prata, muito ouro, muito rebanho, eles foram acrescentados, né? E assim os homens de Ruben, Gade, da meia tribo de Manassés, deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e partiram para sua terra em Gileade, o qual haviam tomado posse de acordo com a ordem do Senhor por meio de Moisés. E enquanto ainda estavam em Canaã, chegaram a um lugar chamado Geliote, perto do Rio Jordão. E ali os homens de Rubi, Gade e meia tribo de Manassés pararam e construíram um altar grande e imponente. Os outros israelitas souberam que os membros da tribo de Rubens, Gade e a meia tribo de Manassés haviam construído um altar em Gileote.
nos limites da terra de Canaã, ao lado oeste do Jordão. Por isso, toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló e se preparou para guerrear contra eles. Sabe por quê? Eles pensaram que eles estavam erguendo um altar para outros deuses, porque Deus tinha determinado que haveria sim um lugar aonde ele estaria ali no meio do povo, aonde eles deveriam oferecer sacrifício e aonde deveria ser erguido um altar ao Senhor. E aí nós vamos ver os desfechos dessa história aqui, né? O povo já inflamado para guerrear contra aqueles guerreiros que ajudou tanto a eles. Pois bem, veja só o que aconteceu. A delegação era formada por 10 líderes de Israel, um de cada das 10 tribos. E todos eles eram chefes de suas famílias dentro do clã de Israel. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram as tribos de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés: toda a comunidade do Senhor quer saber o que vocês foram tão infiéis ao Deus de Israel. Como puderam se afastar tanto do Senhor? Vocês construíram um altar para vocês, rebelando-se contra ele? Não bastou o pecado e o incidente que teve lá em Peor? Pois bem, até hoje não estamos completamente purificados dele. Mesmo depois da praga que feriu toda a comunidade do Senhor. E ainda assim, vocês abandonam o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele se voltará a sua ira contra toda a comunidade de Israel. Se a porção de terra que receberam como herança está impura, passem para o nosso lado, para a terra do Senhor, do tabernáculo do Senhor, e tomem posse do território entre nós, mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para si um altar que não seja o verdadeiro altar do nosso Deus. Quando Acã, descendente de Zerá, foi infiel ao Senhor, roubando-lhe as coisas separadas para o Senhor, a ira divina não caiu sobre a comunidade de Israel? E Acã não foi o único que morreu por causa do pecado? Pois bem, então os membros da tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos chefes de Israel: o Senhor, o poderoso é Deus. O Senhor, o poderoso é Deus. Ele sabe a verdade e que Israel saiba também. Ele sabe que não construímos um altar em rebeldia, nem por infidelidade ao Senhor. Se o fizesse, não poupem a nossa vida hoje. Se construímos um altar para nos afastarmos do Senhor, ou para apresentarmos holocausto e oferta de cereais, ou oferta de paz, que o próprio Senhor nos castigue. É verdade que construímos este altar por medo de que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que direito vocês têm de adorar ao Senhor Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão entre barreira, entre nós e o seu povo de Rubens e Gade. Vocês não têm parte conosco. Então seus descendentes poderão impedir os nossos descendentes de adorarem a Deus. Por isso, resolvemos construir um altar, não para oferecer holocausto ou sacrifício, mas como testemunho. Ele lembrará os nossos e também os seus descendentes de que nós também temos o direito de servir ao Senhor em seu santuário com holocausto, sacrifícios e ofertas de paz. Então, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos descendentes que eles não têm parte com o Senhor. Se disserem isso, nossos descendentes responderão: veja esta réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados fizeram. Não é para holocausto e nem sacrifício. É uma lembrança do relacionamento que vocês e nós temos para com o Senhor.
Longe de nós rebelarmos contra o Senhor, nos afastarmos ou construirmos o nosso próprio altar de holocausto e oferta de cereais ou de sacrifício. Somente o altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo, pode ser usado para este fim. Olha que coisa, gente! Pois bem, quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs de Israel, ouviram que os membros da tribo de Rubens e Gad e a meia tribo de Manassés disseram, ficaram satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eliezer, lhe respondeu: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, pois vocês não foram infiéis ao Senhor como havíamos imaginado. Ao contrário, livraram Israel de ser destruído pela mão do Senhor. Então Finéias, o filho do sacerdote Eliezer, e os outros líderes deixaram a tribo de Ruben, Gade em Gileade e voltaram para a terra de Canaã para relatar aos demais israelitas o que havia acontecido. Todos os israelitas ficaram satisfeitos e louvaram a Deus. E falaram, e não se falou mais em guerrear contra a tribo de Ruben e de Gade. Os membros da tribo de Ruben e Gade chamaram o altar de o altar do testemunho. Pois disseram, este é o testemunho entre nós e ele, de que o Senhor também é o nosso Deus. Que coisa mais linda, né? E agora nós vamos ver as palavras finais de Josué. Muito tempo se passou depois que o Senhor nos concedeu a Israel o descanso de todos os seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou Israel com seus líderes, chefes, juízes, oficiais e disse: Já estou bem idoso. Vocês viram tudo que o Senhor Deus fez por vocês. O Senhor, seu Deus, lutou em favor de vocês contra os inimigos. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações, e ainda não foram conquistada bem, como a terra das nações que já derrotamos, desde o Rio Jordão até o mar Mediterrâneo a oeste. Essas terras será de vocês, pois o Senhor, seu Deus, expulsará diante de vocês os povos que habitam ali. Vocês tomarão posse da terra que, conforme o Senhor Deus lhes prometeu. Por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo o que Moisés ordenou no livro da lei. Não desvie dele, nem para um lado, nem para o outro. Não se misturem com os povos que ainda restam na terra. Nem sequer mencione o nome dos deuses deles, e muito menos jurem por eles. Não sirvam nem o adorem a esses deuses, mas se apegue firmemente ao Senhor seu Deus, como fizeram até hoje. Eu olho para isso, gente, e eu vejo que esse conselho não era somente para eles, é um conselho muito vivo, muito próprio para os nossos dias. Sabe, eu olho para isso e vejo Deus falando assim, Rubenita, se apegue firmemente ao Senhor todos os dias da sua vida. Coloque o seu nome aqui e diga para você, se apegue ao Senhor, seu Deus. Pois o Senhor expulsou diante de nós grandes e poderosas nações, e até hoje ninguém conseguiu lhe resistir. Cada um de vocês fará fugir 1000 homens dos inimigos, porque o Senhor, seu Deus, luta em favor de vocês. Dedique-se com empenho a amar o Senhor, seu Deus. Mas se vocês se desviarem dele, se apegando aos costumes do sobrevivente das nações que ainda resta no meio de vocês, se casarem com eles e eles com vocês, saibam que com certeza o Senhor, seu Deus, não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, elas serão isca de armadilha para vocês. Olha o recado aqui, hein?
E aí Josué fala: em breve morrerei, e irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem de todo o coração, de todas as boas promessas que o Senhor Deus me deu, estas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Que coisa mais linda, não é? Nós vimos lá em Josué 14 que ele também fala a respeito disso, alertando o povo. E aqui ele está dando o testemunho pessoal dele, a despedida dele, dizendo: olha, Deus cumpriu com todas as promessas, nenhuma delas falhou. Quem dera, quando chegar o nosso último dia, nós olharmos para os nossos dias e testemunharmos. Deus cumpriu com as suas promessas. Ele nunca falhou para comigo. Esse seja o testemunho para a nossa descendência. Olha só. 24, Josué reúne toda a tribo de Israel. Em Siquém, chamou também os líderes, os chefes, os juízes, os oficiais, e todos vieram se apresentar diante de Deus. E Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam além do Eufrates e serviram a deuses. Mas eu tirei os seus antepassados, Abraão, da terra, além do Eufrates, e o conduzi à terra de Canaã. Dei-lhe muitos descendentes, por meio do seu filho Isaque. Isaque dei a Jacó e a Esaú. E Esaú dei os montes de Seir como propriedade, mas a Jacó, seus filhos, estes desceram ao Egito. E aí ele continua. Então, enviei Moisés, Arão, lancei pragas, e aí ele faz uma retrospectiva. Tirei vocês de lá. Quando tirei os antepassados do Egito, eles chegaram ao Mar Vermelho. Os egípcios o perseguiram. Seus antepassados clamaram ao Senhor. E eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre ele e os afoguei. Vocês viram com seus próprios olhos o que fiz contra os egípcios. Depois vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, ao leste do Jordão. E aí ele fala, né, de toda a conquista. Eu lhe dei a terra que vocês não cultivaram e cidades que não construíram, as cidades onde agora habitam. Eu lhe dei vinhedos, olivais para alimentá-los, embora vocês não tenham plantado. Portanto, temam ao Senhor e o sirva de todo o coração. Lance fora os ídolos dos seus antepassados, que os seus antepassados serviam, quando viviam além do rio Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolha hoje a quem servirão. Escolherão a servir os deuses, os quais os seus antepassados serviam, além do rio Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto é um texto muito conhecido. Tem até plaquinha pendurada em algumas casas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você não sabia o contexto em que ele foi escrito. Nos últimos dias da vida de Josué, ele olha para os israelitas e diz para eles: eu não sei quanto a vocês, mas eu já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse posicionamento é muito importante, não só sobre a nossa vida, sobre a nossa família, mas sobre a nossa descendência. E aí o povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou dos nossos antepassados da escravidão da terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante dos nossos olhos enquanto andávamos no deserto cercado de inimigo. Ele nos protegeu. O Senhor expulsou diante de nós os amorreus
e todas as nações que viviam na terra. Então Josué advertiu ao povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois ele é Deus santo e zeloso. Não perdoará a sua rebeldia e os seus pecados. Se abandonarem ao Senhor e servirem outros deuses, ele se voltará contra vocês e os exterminarão, apesar de todo o bem que ele vos fez. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunha da sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam ele, somos testemunha daquilo que dizemos. Pois bem, disse Josué, então lance fora falsos deuses que estão no meio, para que não voltem ao vosso coração e vocês possam amar o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a ele. E naquele dia José fez uma aliança com o povo em Siquém. E lhe deu os decretos, os estatutos, para que eles pudessem obedecer. Josué registrou todas estas coisas no livro da lei do Senhor como lembrança daquele pacto. Pegou uma grande pedra e ergueu debaixo do carvalho junto ao santuário do Senhor. José disse a todo o povo: esta pedra ouviu tudo o que o Senhor vos disse. Ela será testemunho contra vocês se não cumprirem o que prometeram a Deus. Então Josué se despediu de todo o povo e cada um voltou para a terra que havia recebido como herança. Depois de algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Sepultaram na terra em que ele havia recebido como herança, em Timate-Será, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele e que sabiam pessoalmente tudo o que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido consigo quando saíram do Egito, foram sepultados em Siquém, num terreno que Jacó havia comprado dos filhos de Amor por 100 peças de prata. Esse terreno fica dentro do território da herança dos descendentes de José. Eleazar, filho de Arão, também morreu. Foi sepultado na região montanhosa de Efraim, na cidade de Gibeá, que havia sido entregue ao seu filho Finéias. E amanhã nós iniciaremos uma nova etapa. A etapa dos juízes. Amanhã você vai começar a ver a era dos juízes e quantas coisas vamos descobrir no livro de Juízes. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.